Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a esta aula. Vamos aqui dar sequência a todo o estudo que nós estamos desenvolvendo. Graças a Deus, está sendo um curso muito produtivo. Acredito que vocês estão se aprofundando, levando a sério aquilo que nós estamos estudando. Meus irmãos, hoje, nessa aula, vou fazer um pouco diferente, né? Não está aqui a lousa, mas todo o conteúdo vai ser passado para vocês, né? É só prestar atenção, fazer suas anotações, certo? Que eu tenho certeza que vocês vão crescer muito. Nós vamos agora para a aula de número 4 da fase 1, né? Isso é muito bom, gente. Se você chegou até essa aula, graças a Deus, você realmente está dedicado. E o tema de hoje é: devemos confessar a fé diante dos homens. Devemos confessar a fé diante dos homens. Meus irmãos, nós sabemos que na palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 10, do versículo 32 ao 33, da seguinte maneira: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A palavra de Deus, ela é muito sincera quando fala dessa questão de termos que professar a nossa fé, de termos que dar testemunho diante dos homens, mesmo que isso gere perseguições, incompreensões, nós temos que dar testemunho. É por isso que há uma necessidade muito grande de sermos bem catequizados para podermos entender que dar testemunho requer um esforço de nossa parte, certo? Lógico que dependemos em tudo da graça de Deus, mas devemos fazer nossa parte, abrir o nosso coração e fazermos uma decisão de viver de fato para Deus. E isso acaba que dentro dessa realidade surgindo incompreensões, as perseguições por parte da família, por parte dos hereges. Os demônios, eles odeiam quem está no caminho certo. Então, logicamente, que irá acontecer os desafios. Queridos, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no número 14: os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Meus irmãos, aqui o Catecismo, ele deixa claro que há um dever nosso confessar a nossa fé batismal. Você, né? Hoje eu recebi a visita de um padre e ele me fez uma pergunta e ele disse assim, eu me deixei escapar na resposta, né? Ele disse assim: eu vou fazer uma pergunta para você. Eu disse: sim, padre, pois não. Ele perguntou assim: você se batizou? Eu disse: sim, padre, me batizei. Ele: não, você foi batizado. Olha só. E daí ele começou uma série de explicações referente a isso, né? Até agradeço o padre Jean pela existência dele. Então, assim, ele começou uma série de explicações nisso. Então, eu comecei a refletir, na medida que ele ia conversando comigo, o valor de termos uma fé batismal, como diz aqui no Catecismo, e esse ter esta fé nos coloca em uma missão. Talvez você pergunte: Daniel, o que é um missionário? O que é que eu preciso para ser um missionário? Você precisa ser batizado. Porque a partir do momento que você é batizado, é um dever seu confessar a fé diante dos homens. Isso não vai ser fácil, vai ser desafiante. Por quê? Porque você vai ser perseguido, você vai ser odiado, você vai ser caçado por muitas pessoas. Se você pega as histórias dos profetas, dos santos, você vai encontrar nitidamente
toda esta situação de perseguição que eles sofreram. Podemos ter como exemplo maior a perseguição que o Cristo sofreu. É por isso que a igreja de Jesus ela é perseguida. E quando nós passamos a professar a nossa fé batismal, a verdadeira fé, nós somos perseguidos dentro e fora da igreja. Nós somos perseguidos, nós somos extremamente caluniados por falarmos aquilo que acreditamos. Meus irmãos, e uma das explicações do padre foi que existe uma maquinação do inimigo para esconder a Igreja Católica até que ela se acabe. Lógico que isso é impossível, a Igreja Católica Apostólica Romana ela nunca vai acabar. E daí o padre começou a me dar uma explicação. Ele disse assim, meu filho, imagine aqui a igreja, ele fez um exemplo quadrado, um exemplo através de uma imagem. E o que é que os perseguidores da igreja fazem? Eles tentam criar, gente, certo? Ele até explicou através desse presente que ele me deu, que é a Bíblia Protestante Apologética, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida. E ele disse assim, Daniel, olha para cá, imagine que esse nome aqui é a igreja, certo? O que é que o inimigo faz para tentar acabar com a igreja? Ele começa a fazer várias coisas falsas ao redor, né? Ao redor. E ele começa a multiplicar, meus irmãos, os entendimentos. O inimigo, ele vai tentar multiplicar o entendimento. É por isso que existe. Os adventistas falam uma coisa, Testemunho de Jeová fala outra coisa, Assembleiano fala outra coisa, os desengrejados falam outra coisa. Multiplicando, o inimigo vai tentar fazer com que exista tantas ao redor, ao ponto de a igreja ir sendo apagada, e sendo excluída, e sendo vista como uma igreja fraca. Aqui está o grande motivo de o protestantismo investir tanto no emocional. Eu conversei com um jovem e ele chegou a dizer para mim, eu vou para o culto porque no culto eu acho uma coisa mais animada. Eu vou para o culto porque eu acho que o culto é mais emotivo, você sente arrepio e etc e tal. Aí eu peguei e disse para essa pessoa, já imaginou se Nossa Senhora, e citei também o exemplo de João, discípulo amado, pensasse dessa maneira que você está pensando, eles estariam lá no Calvário? Ou seja, a aproximação com Deus, gente, ela não pode ser refém de um desejo sentimentalista. É por isso que nós precisamos professar a nossa fé. A fé verdadeira, que não é a fé sentimentalista, que inventaram, que é justamente o quê? Está lá a igreja no centro, e eles vão colocando várias interpretações até que esta igreja vá se apagando, vá perdendo força, vá perdendo influência. Porque quando o que é que eles pensam? Os demônios, né? Os planos diabólicos. Quando alguém pensar em ir para uma igreja, que encontre diversas falsas igrejas, para que a verdadeira fique vista como inacessível. Olha só, se você tiver esse entendimento de fato, você não é enganado por nenhuma dessas seitas. Você não é. Certo? Gente, eu acho interessante, os protestantes eles tentam ao máximo fazer com que as seitas deles sejam mais parecidas com a igreja bíblica, mas não é. Não é. Não são parecidas. Até parece ser para quem é ignorante.
Mas quando nós passamos a ter conhecimento que só existe uma única fé, o protestantismo ele começa a desmoronar nas nossas mentes. Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens, independente de quem estiver na sua frente, se for ateu, se for muçulmano, se for protestante, se for macumbeiro, se for seja lá quem for, você tem que confessar sua fé. Aquele gostando ou não, você tem que confessar. Eu vou ler aqui na tradução de Bíblia protestante, os versículos 26 a 28 do capítulo 10 de São Mateus. Aqui diz assim: portanto, não os temais, porque nada há de encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e nem podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Veja, aqui está dizendo, portanto, não os temais. Não os temais quem? Não tenha medo daqueles que te perseguem. Não tenham medo daqueles que lhe ameaçar de morte. Daqueles que lhe criticar, que tentar te excluir da sociedade. Talvez esse texto se aplique a você que tem um patrão protestante. E talvez você vive pecando por negar a sua fé, com medo do seu patrão lhe botar para fora. E aqui diz, portanto, não os temais, porque nada há de encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregais sobre os telhados. Ou seja, meus irmãos, nós não podemos negar a nossa fé. Nós não podemos, em nome de um falso respeito humano, ou em nome de perder o emprego, seja lá o que for, nós não podemos negar a nossa fé. Você que está me assistindo, é por isso que nós precisamos estudar muito. Porque muitas pessoas vão chegar a nos afrontar. E o que é que você vai dizer? Se a pessoa fizer uma pergunta que você não saiba responder, ou até mesmo uma que você sabe responder bem detalhado, antes de qualquer coisa você precisa dizer, eu não acredito no que você me diz. Aí a pessoa talvez vai dizer assim, ah, mas então você está desacreditando da Bíblia. Aí você vai dizer, não, eu não estou desacreditando da Bíblia, eu estou desacreditando da sua interpretação da Bíblia. Eu estou desacreditando da sua interpretação da Sagrada Escritura. E você pega a própria Bíblia protestante para ele, para esse protestante que quiser te afrontar. E você vai pegar ela e vai mostrar para ele. Eu desacredito, olha só, deixa eu pegar aqui. Primeira Timóteo 3:15, Bíblia de tradução protestante. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Você vai olhar para ele e dizer, olha, até na sua Bíblia diz em quem eu devo acreditar. E em quem? Na igreja. Na igreja que tem um pastoreio, que tem uma hierarquia. A igreja esta que não é uma protestante. Porque como é que uma igreja protestante vai ser coluna e sustentáculo da verdade? Se uma fala uma coisa, outra coisa, outra coisa, e aqui não existe. Então, a primeira coisa que você deve dizer, eu não acredito na sua interpretação, eu acredito na interpretação da igreja. E assim a gente já começa a desmontar todo o planejamento malicioso, desonesto que os protestantes têm. Todo esse pensamento é desmontado quando você dá esse esclarecimento.
Tem algumas considerações aqui a fazer. A verdade não pode ser escondida. Não seja omisso diante das enganações e ignorâncias. Ou seja, nós não podemos esconder a verdade nem dos ignorantes, nem daqueles que estão sendo enganados por alguma seita, por alguma ideologia, né? Por que eu digo os ignorantes? Porque assim, às vezes uma pessoa não sabe de nada e ela tenta lhe pressionar com o nada dela saber, né? O saber de nada dela, ela tenta te pressionar até que você negue sua fé. Isso é pecado, viu? Você tem que ser, a palavra vai dizer em Mateus 5,37, ou é sim ou é não, que passa disso é do maligno, ou seja, não existe meio termo. Então, seja ele o ignorante, seja ele o protestante, seja ele o macumbeiro, seja ele o homossexual, seja ele o branco, o preto, o alto, o baixo, o magro, o gordo, seja lá quem for, você é católico. E você não vai negar. O que é que você acha do aborto? Pecado. O que é que você acha do casamento gay? Pecado. O que é que você acha das drogas? Pecado. Aí se a pessoa tiver interesse, ela vai dizer assim, pois me diga por que é pecado. Aí você pode dar uma explicação mais aprofundada, mas já deixe claro. Não fique com essa de dizer assim, a igreja diz isso, mas... Aí dá aquela... Mas... né? Não. É assim, é preto, branco é branco. Pronto. É nítido, é peibufo. Não existe essa história de ficar dando ribuliço para tentar explicar de uma forma mais branda. Cuidado com essa ideia de explicar de forma mais branda. Lógico que teremos que ser... a gente tem até a oração, né, ejaculatória. Jesus manso e humilde de coração, fazei de nossos corações semelhante ao vosso. Mas veja, eu quero ter um coração semelhante ao de Cristo, mas o Cristo também pregou chamando pessoas de raça de víboras. Perdeu sua mansidão de forma alguma. Ele apenas não negou a sua fé. E assim devemos ser. Não, nós não devemos já chegar para alguém e dizer, olha, você vai para o inferno, você está um desgraçado. Não é assim. Mas você deixa claro, se perguntar para você, pode ser o gay, pode ser quem for. O que é que você acha disso? Se você sabe que a igreja é a favor, você diz, a igreja é a favor, eu acredito. A igreja é contra, então eu sou contra. Não existe essa de ficar duvidando da igreja, certo? Não existe essa. Quem quer seguir a Sagrada Escritura não pode duvidar da igreja. Se a Bíblia diz que a igreja é coluna e sustento da verdade, o inimigo tem contaminado pessoas com um tipo mentiroso de respeito humano. Eu anotei aqui, né? É esse respeito que eu estou citando. Não, para mim não ofender, eu não vou dizer que creio. Para mim não ofender, eu vou ficar caladinho. O cara lá atacando a igreja, falando de aborto e etc e tal, e eu calado, só olhando. Às vezes até peca por concordar, olha para a pessoa falando tudo que é heresia, tudo que não presta, e o cara tá lá. Olha a cabeça desse jeito. Tá errado. Sou católico, penso assim, assim, assim. Você não é católico, você pensa de um jeito diferente, assim, 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 assim. Pois pronto, você tem o seu pensamento, eu tenho o da igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade. Então, meus irmãos, nessa aula, eu quero que vocês façam uma reflexão, um exame de consciência e se questionem. Será que eu estou sendo católico de verdade ou estou negando minha fé? Né? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Se você está tendo um espírito de timidez diante dessas situações, isso não está vindo de Deus, não. Porque a Bíblia diz, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, amor e sabedoria. Seja sincero, não tenha medo. Não tenha medo. Fale o que você precisa falar. E ponto final. E ponto final. Não quer acreditar? Problema seu.
Você diz claramente para a pessoa, olha, você não concorda, problema seu. Mas a igreja me ensina assim, assim, assim. E eu acredito na interpretação da igreja. E não na interpretação do povo, porque voz de povo não é voz de Deus. Tanto é que Jesus, eu já falei isso nas outras aulas, gente. O que é que o povo diz que eu sou? O povo errou. Quando foi que acertou? Quando ele partiu a pergunta para o magistério da igreja. Isso é muito belo, isso é muito lindo, gente. Então, eu peço a você, seja católico de verdade. Perguntar para você uma coisa que você sabe que a igreja ensina, bata real, é aqui, é na cara mesmo, tá aqui, ó, pã, tá aqui na cara que eu digo, no sentido de falar sinceridade. No escrito Filoteia diz, ó mundo enganador, eu te aborreço, a ti e a teus seguidores. São Francisco de Sales escreveu no Filoteia isso. Ó mundo enganador, eu te aborreço, a ti e a teus seguidores. Nós aborrecemos ao mundo. Ou você quer ficar numa fé que não incomoda? Então você não pode, não dá para ser católico. A fé católica incomoda, gente. Principalmente quem está perdido. E esse incômodo de duas uma, ou gera uma conversão ou gera uma perseguição. Entendeu? Tem gente que se incomoda, você está no ônibus, sei lá, no carro, passando, etc, numa rua, passou em frente à igreja, ó, faz o sinal da cruz. Tem gente que se incomoda com isso. Tem gente que se incomoda com o seu jeito de falar, com o seu jeito de se vestir, com o seu jeito de se comportar, etc e tal. Deixa se incomodar. Isso é sinal que você está no caminho certo. Filoteia, página 94 da tradução que tenho em casa. Ó mundo enganador, eu te aborreço, a ti e a teus seguidores. Olha que sinceridade linda que São Francisco de Sales teve, gente. Meu Deus do céu. Eu aborreço o mundo, e não é só o mundo, não, é o seguidor do mundo também. Você tem que estar na contramão do mundo, né? A verdade tem suas regras, integridade e sua disciplina. Existem regras, católico, você tem regras a obedecer. Porque sabe qual é a mentalidade do mundo hoje? Não, nós não precisamos de regras, nós não precisamos de doutrina. Ou seja, o mundo quer facilitar o cristianismo. E para esse facilitar acontecer, funda igreja por cima de igreja, funda as seitas por cima de seitas, para poder você enxergar opções mais fáceis. Por exemplo, um protestante, quando comete um pecado mortal, ele vai num quarto, se ajoelha, pede perdão e pronto. Porque ele distorce o texto da Bíblia. Ele acha que isso já resolve, porque lá na Bíblia diz, quando quiser falar comigo, vai ao quarto, fecha a porta, ora em segredo e eu vou te ouvir no secreto. De fato, Deus nos escuta, ali a oração, etc e tal, mas para sermos perdoados por Deus, precisamos ir ao sacerdote confessar os nossos pecados. E nós vamos estudar mais a fundo isso à frente. Mas o que é que acontece? Estou dando um exemplo aqui rápido. O mundo vai lá e distorce isso. Não precisa do padre. A gente vai ver do Antigo Testamento para cá a importância dos padres, dos homens de Deus, para reconciliar as pessoas com o Senhor, era de extrema importância. Mas aí o que é que eles dizem? Não, Jesus já morreu por mim na cruz, eu não preciso de padre, não. Eu não preciso de pastor, eu não preciso confessar meus pecados para ninguém. E essas distorções, elas vão afastando as pessoas da verdadeira igreja. Então o que é que acontece? Vai facilitando, porque o cara vai lá, se ajoelha, meu Deus, me perdoa, não sei o que. Quando é que 10 minutos depois,
faz a mesma merda, me perdoa a expressão. Vai lá, se ajoelha, me perdoe, Senhor, me perdoe. Para você ter noção, veja a questão dos casamentos no protestantismo. Os protestantes, muitos que conheço, já teve 2, 3, 4 mulheres. Casou 2, 3, 4 vezes. Isso é horrível. Porque eles fazem de tudo para tirar os olhos das pessoas da verdadeira regra, da verdadeira integridade, da verdadeira disciplina para poder ir para estas invenções protestantes. Vamos para mais um. O liberalismo mundano é o ingresso do inferno. Olha que forte isso, né? O liberalismo mundano é o ingresso do inferno. Quem está aí atrás de coisa fácil vai encontrar a porta que conduz ao inferno, porque ela é que é larga. Ela é que é larga. A facilidade é ir para o inferno. Não é para o céu, não. Para o céu tem desafio, é difícil, é batalha. Mas já para o inferno é facilidade, filho. Então o inimigo ele faz de tudo para você ir pelo mais fácil. Quer ver? Vamos lá. Mateus capítulo de número 7, do 13 ao 14. Vou ler para vocês aqui. Mateus capítulo 7. Isso é que os protestantes deviam refletir um pouco mais nisso aqui. Né? Ó, os protestantes deviam refletir muito nisso. Por quê? Porque o protestantismo vive em função da facilidade. Entendeu? Você vai para o culto, é a facilidade. Deus vai prosperar a tua vida. Ou seja, eles falam muitas vezes numa prosperidade, mas eles não falam de trabalho, de esforço, de estudo, não. É só que Deus vai abençoar. Ou seja, a facilidade. O protestantismo é fácil. Tão fácil é que você não gostou da igreja que você está, você muda. Você sai dessa aqui e vai para outra. Você está com uma mulher casado, lá com uma mulher, não deu mais certo, muda. E é porque eles dizem que é os católicos que têm vida fácil. Os protestantes que têm. Né? Vamos lá. Mateus 7, do 3 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Eu acho interessante, os protestantes eles comemoram seus cultos lotados. O surgimento do protestantismo para cá, o protestantismo cresceu demais, dizem assim, né? Mas o que me chama a atenção é que eles esquecem de alguns textos bíblicos. Primeiro, que diz aqui que a porta da salvação é estreita. E 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, diz, virá um tempo em que muitos vão se afastar da sã doutrina. Que muitos iam sair. E o protestantismo contando vitória por causa de números do IBGE, muita falta de maturidade espiritual, né? A verdade não pode ser escondida, não seja omisso diante das enganações e ignorâncias. Isso eu disse mais no começo do vídeo, né? Não pode ser escondida, a verdade tem que ser dita, né? Santo Agostinho diz uma frase assim: a verdade tem que ser dita com amor, mas o amor não pode anular a verdade. A verdade tem suas regras, integridade, sua disciplina. O liberalismo mundano é um ingresso do inferno. Papa Leão XIII disse: a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Gente, que frase! A audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Sabe por que o protestantismo cresce? Porque muitos padres não querem denunciar nas homilias. Muitos bispos não querem denunciar nas homilias.
Muitos leigos não querem denunciar as armadilhas protestantes. Aí tá aí os protestantes enganando gente aí. Porque, Papa Leão XIII, a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. Não seja um católico covarde e omisso. Seja firme. Provérbios 12:13 diz: no pecado dos lábios há uma cilada funesta, mas o justo livra-se da angústia. Ah, meus irmãos, aqui quando diz no pecado dos lábios há uma cilada funesta. Nos lábios dos hereges há ciladas, mentiras, armadilhas para te afastar de Jesus Eucarístico e da Virgem Maria. São João Bosco diz: quero te advertir para que não tenha vergonha de ser cristão fora da igreja. Eita, que frase, né, meus irmãos? São João Bosco: quero te advertir para que não tenha vergonha de ser cristão fora da igreja. Ou seja, lá dentro da igreja é fácil você ser de Deus. Começa a música do aleluia, você levanta os braços, aquela coisa, saiu da igreja. Tem vergonha de professar a fé. Não seja assim. Você sempre será questionado. Um ponto que eu quero colocar essas considerações agora que eu vou fazer, que são 3, dentro da sequência argumentativa que eu estou fazendo. Primeiro, você sempre será questionado. Sempre vai ter gente perguntando sobre imagens, sobre devoção à Nossa Senhora, sobre o Papa, sobre isso e aquilo. Então você precisa se aprofundar para você saber se sair das armadilhas dos hereges e sustentar a sua palavra, que é católico e que crê no que a igreja ensina e não o que as pessoas ensinam. Então você sempre será questionado, isso é inevitável. 2, por muitos mal interpretado, você sempre vai ser questionado. Segunda consideração, por muitos mal interpretado. Né? Então, gente, isso aqui é uma coisa que eu passo demais. Muita gente não interpreta bem. A gente fala uma coisa e a pessoa vai lá e interpreta completamente o contrário da sua intenção. Então você sempre será questionado, por muitos mal interpretado. Sempre aqui na terra haverá perseguição. Você vai ser perseguido, sim. Sim, você vai ser perseguido, sim. Então para de se assustar com perseguição de familiar. Para de se assustar com perseguição de protestantes, de até mesmo padres, bispos, sei lá quem é que está andando ali perseguindo. Seja coerente, seja católico, apostólico romano, de verdade. Esse foi mais um vídeo exclusivo do nosso canal, nossa 4ª aula, e até a próxima. Deus abençoe.